uma subcultura das pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. Vamos começar este vídeo falando novamente de um americano que se tornou mundialmente conhecido em 2013 por todos os que prezam a liberdade. Nascido em 21 de junho de 1983 em Elizabeth City, Carolina do Norte, e atual cidadão russo, estamos falando de Edward Joseph Snowden. Somos obrigados a citá-lo novamente aqui no canal, pois sua contribuição, desde quando resolveu jogar caquinha no ventilador, tem sido vital para esclarecer muito do que acontece na internet mundial. Ah, e antes que eu me esqueça e algum acéfalo resolva comentar, estadunidense é a minhoca de óculos. Essa palavra só existe na cabeça oca da galera woke. Bem, voltando ao que interessa e sem mais delongas, apesar de ser um hobby delicioso tirar woke do sério, você já ouviu falar dos chamados 14 olhos do Leviatã? Os 14 olhos do Leviatã são as alianças globais de vigilância, formadas por 14 países e suas respectivas agências. Primeiro temos os 5 olhos, que são formados pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Em seguida temos os 9 olhos, que englobam os 5 olhos, mais Holanda, França, Dinamarca e Noruega, e finalmente os 14 olhos, que correspondem aos 9 olhos, além de Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha e Suécia. Segundo as autoridades desses países, toda essa vigilância é feita em nome da sua segurança. É claro, confia. Sim, mas quais dados os 14 olhos coletam? Dados sobre ligações recebidas e efetuadas e a localização das células entre os participantes, informações contidas em e-mails, tudo, inclusive os anexos, mensagens de texto, os famosos SMS, metadados, ou índice dos arquivos com data, localização, tamanho, dentre outros, encontrado em arquivos diversos como fotos e documentos, histórico de navegação na internet como buscas de assuntos e interações em redes sociais, dados de localização como sensores em dispositivos eletrônicos, navegadores da internet, sistemas de rastreamento, dados de utilização do seu celular, giroscópio e GPS, dados financeiros como cartões de crédito cadastrados no seu celular e computador, informações biométricas tais como digitais, íris, voz e formato do rosto. Certo, e quais sistemas de espionagem os 14 olhos usam? Bom, nesse ponto não podemos escapar de alguns nomes que parecem ter sido tirados de um filme do James Bond. Echelon, que foi desenvolvido pelos 5 olhos durante a Guerra Fria e bastante utilizado para interceptar a comunicação entre a União Soviética e a China. Stone Ghost, que é uma rede de segurança utilizada para a troca de informações entre os 5 olhos. PRISM, que é um dos sistemas mais conhecidos, operado pela NSA, a agência americana, GCHQ, que é a agência britânica, e a ASD, a agência australiana, para obter informações de empresas de internet americanas. E o X-Keyscore, que é uma ferramenta de análise de metadados desenvolvida pela NSA. Beleza, e como funciona na prática? Para quem entende um pouco de Linux e redes, a resposta vai parecer simples demais para ser verdade, mas é fato: sniffing. São utilizadas técnicas simples de administração de sistemas e cibersegurança, como TCP-dump, ngrep, trafshow e netcat, que são amplamente utilizadas como filtragem de saída para se obter uma enorme quantidade de dados que são posteriormente filtrados à conveniência do Leviatã. E como somos impactados por essa vigilância? Os dados são coletados indiscriminadamente de todo mundo que usa a internet e, dependendo da quantidade, pode gerar gargalos de conexão, tornando a navegação mais lenta no mundo inteiro. As alianças tentam acabar com a criptografia e, em 2020, eles alertaram algumas empresas provedoras da internet sobre os perigos da encriptação de ponta a ponta e as forçaram a instalar backdoors. Os 14 olhos fazem um compartilhamento indiscriminado de dados, compartilhando entre si tudo o que recolhem e mostrando o dedo do meio para sua privacidade. Eles têm como objetivo destruir seu anonimato, exigindo o maior número possível de dados dos usuários,
inclusive dos provedores de VPN, que não é, nunca foi nem jamais será a solução mais segura e única para a privacidade. O grande problema de toda essa vigilância está na possibilidade de alguma mente abençoada do Leviatã resolver criar algoritmos para score social, mesmo que você ache que está em paz navegando na sua internet de casa sem fazer nada contra ninguém. E não adianta vir com a velha falácia que não deve não teme ou não tenho nada a esconder. Isso é papo covarde de quem já desistiu da vida e se entregou a ser um gado de corte. Sabe aquela curtida despretensiosa numa postagem que eles poderiam considerar errada, por exemplo, por um parâmetro de identitarismo? Isso seria mais que suficiente para eles baixarem seu score e fazerem com que você seja considerado um pária para a sociedade. Na China, essa já é uma realidade, e conhecendo o modus operandi dos ditadores da América Latina, não seria improvável implementarem o mesmo método aqui também. Ok, se formos nos desesperar, que seja com calma. Como no jogo clássico do campo minado, se soubermos onde vamos pisar, conseguimos determinar onde não devemos pisar. E será que usar VPN é uma solução? Nem sempre, mas pode ajudar. Lembre-se que a VPN nada mais é que um túnel virtual que criptografa os dados entre o ponto A, que é geralmente seu computador ou celular, e o ponto B, que é a saída do provedor que você escolher. Quando você sai do outro lado, todas as páginas, aplicativos e serviços passam a enxergar você como se fosse o ponto B. O IP passa a ser o ponto B, por exemplo. Agora, o que impediria que, a partir do momento que você sai no ponto B, tudo o que você fizesse para todo lugar que você navegasse fosse completamente gravado? Resposta: nada. Quer um exemplo? Vamos supor que você esteja no Brasil e conseguiu estabelecer uma conexão VPN com um provedor no Reino Unido. Você acaba de sair no quintal da GHQC, sigla de Government Communications Headquarters. Agora, se você estabelecer a saída em algum país não listado nos 14 olhos e que também tem a cultura de manutenção da privacidade de sua população, como a Finlândia, por exemplo, tudo ok. Mas, a partir de lá, se você acessar um site americano, o caminho terá sido Brasil, Finlândia, Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos são os cabeças da coisa toda através da famosa NSA. Ah, e se eu usar Tor? Assistiu ao vídeo e você conhece as redes alternativas? O link está na descrição. Sim, o Tor é uma alternativa, onde existem dezenas de mini VPNs entre os nós. O Leviatã é capaz de escutar na rede Tor? Sim, principalmente se conseguisse misturar a rede e gerenciar seu nó. Mas, por outro lado, é uma tarefa um tanto mais complexa do que simplesmente ligar os sniffers nas saídas das VPNs. Outro método amplamente utilizado pelo Leviatã e que poucos imaginam o quão eficaz realmente é o bom e velho log de DNS. Sim, aquele serviço que traduz endereçamento IP em domínio e vice-versa. Muitos de vocês nos pediram um vídeo sobre como se proteger das requisições DNS e vamos trazer o assunto para vocês em breve. No mais, continuem mandando seus comentários, sugestões e pedidos que atenderemos conforme forem chegando. E lembre-se sempre, não existe anonimato completo, mas sempre podemos fazer escolhas inteligentes. Question's always how.